Será que é possível estudar para a OAB com apenas um mês e em torno de 2 a 3 horas por dia? Meu nome é Gerson Aragão, eu sou defensor público e eu tenho uma aula para você que trata exatamente desse tema. Você pode estar vendo aqui um ambiente que não é de aula, eu gravo minhas aulas em casa e, a pedido do professor Leonardo, estou gravando essa aula exclusiva que eu vou mostrar o passo a passo, 5 passos em que é possível você em um mês, com 2 a 3 horas por dia, estudar para ser aprovado na OAB. Foi a técnica que eu utilizei, meus alunos utilizam, eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá para a aula? Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson Aragão, eu sou defensor público no estado de Sergipe e eu queria conversar com você hoje como ser aprovado na OAB estudando 2 horas por dia durante um mês, certo? O que eu vou falar aqui são termos estratégicos para você ir bem na OAB. E como é que você pode fazer isso? Como é que você pode estudar 2 horas por dia e mesmo assim ser aprovado, no caso que se você tiver pouco tempo, por exemplo. E eu queria falar um pouco sobre minha jornada em concurso, para que você me conheça um pouco melhor antes da gente entrar exatamente no tema, tá? Eu passei por concurso de técnico, de analista, de defensor 2 vezes. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi para técnico do Tribunal de Justiça. E depois foi para analista do Ministério Público, exerci o cargo de analista do Ministério Público. Depois analista do TJ, 10º colocado para analista do Ministério Público, 31º para analista do TJ. Depois defensor público na Bahia, eu fui defensor público na Bahia. E depois fui aprovado em 2012 para defensor público em Sergipe. Então, e também fui aprovado para a OAB nesse meio tempo aí. Eu fui aprovado para a OAB, advoguei um pouco aí durante o período que eu não era servidor público. E eu posso dizer que eu conheço um pouco sobre concurso público, sobre como se preparar e como ter estratégias eficientes para ser aprovado no concurso que você deseja, no caso aqui, a OAB. Então, eu queria mostrar para você como é que geralmente, o que é que eu percebi ao longo dos anos, que a maioria das pessoas estudam e se organizam de uma determinada forma. Veja só se não é assim. Primeiro se matricula em um curso preparatório. Se formou, se matricula em um curso preparatório. E você que está assistindo essa palestra, provavelmente está acabando aí a faculdade e você já tem um certo conhecimento da área jurídica. Por pior que você ache que fez a faculdade, você tem um certo conhecimento. Mas a maioria das pessoas vai para um curso preparatório. Segundo, compra pelo menos um livro de cada matéria, porque acredita que precisa de um livro de cada matéria para ser aprovado no concurso ou na OAB, principalmente na OAB aqui que a gente está falando de OAB. Tem um vade-mecum, compra um vade-mecum e seleciona, claro, o edital da Ordem dos Advogados do Brasil, ou da OAB, para poder saber quais são os temas que vai precisar estudar, que geralmente é praticamente o assunto da faculdade inteira, tá? Então, e ainda seleciona aí um livro de questões para poder resolver questões, tá? Essa é a forma natural que a maioria das pessoas, se você perceber os seus colegas, eles vão estar pensando dessa forma se forem estudar para a OAB. Acontece que essa forma não é a mais eficiente, tá? Não é a mais eficiente, porque ela não parte de alguns pressupostos que vão te dar inteligência e estratégia para enfrentar a prova da OAB. Então, isso aqui eu estou dizendo um mais aplicado até, tá? Porque a maioria das pessoas que você vai perceber, que você convive com seus colegas de faculdade, nem muito preocupado com isso estão aqui, preocupado com o curso preparatório, com o vade-mecum, com a matéria que vai estudar, certo? A maioria não pode não estar. E o OAB é um concurso muito simples, porque ele não tem concorrência nenhuma. É só você acertar as 40 questões, no caso aí da FGV. Então, quais são os passos necessários para que você estude 2 horas por dia durante um mês? Quais são esses 5 passos, tá? Eu vou mostrar para você aqui, inclusive matematicamente, que é realmente 2 horas por dia, que é um mês e que são 5 passos, tá? Vamos lá, primeiro passo. Qual é a estratégia que a gente vai utilizar? Imprimir 6 provas anteriores, certo? Ou ter acesso a 6 provas anteriores. Por que é importante ter essas provas? Não é para você começar a resolver agora, mas sim para você ter um material de análise, tá? Você vai ter um material de análise e vai organizar essas provas, porque essas provas são a base do seu estudo.
É a base do seu estudo, são essas provas. Então é isso que você vai fazer de primeira. A primeira coisa que você vai fazer, você não vai se preocupar com o livro, não vai se preocupar com o curso, não vai se preocupar com nada. É você ter em mente que você precisa de pelo menos 6 provas. Isso aí vai levar uma hora para você imprimir, para você ir atrás dessas provas, para você organizar isso, encadernar, ou então pegar um livro que já tenha questões para a OAB, tá joia? Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é analisar essas 6 provas anteriores, ou mais se você preferir. E o que você vai analisar nessas provas? Você precisa primeiro verificar quais são os assuntos que mais se repetem. De cada matéria, existem assuntos que mais se repetem, certo? E você pode fazer essa análise, saber o que está caindo mais. Para quê? Para que você possa priorizar o seu estudo. Isso é que vai fazer diferença. Você precisa, nessa primeira fase, acertar 40 pontos. Você não precisa se preocupar com nada no sentido de vou fechar o edital, vou estudar tudo. Não, você precisa acertar 40 questões. Então, toda a estratégia que eu vou mostrar aqui é para você acertar 40 questões, um pouco mais de 40 questões com segurança. Tá? Segundo, saber quais são as matérias mais fáceis e mais difíceis para você. Então, quais são as matérias mais fáceis? Na medida que você vai analisando essas provas e pelo conhecimento que você adquiriu ao longo da faculdade, você vai saber o que é mais fácil e o que é mais difícil para você, certo? Essa é uma análise que você precisa fazer. E você também precisa entender o nível da cobrança das matérias, certo? O que é mais exigido, em que nível isso é exigido. E aí eu vou explicar para você o que significa isso. Em que nível é exigido, por exemplo, direito civil? É só a cópia da lei? Precisa abordagem doutrinária? Jurisprudência? Então, todas as matérias você vai, na medida que você for analisando, principalmente quando você pega, por exemplo, um livro de questões comentadas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu utilizei na minha época, foi o livro de questões da editora Foco, que já vem com os comentários das questões. Então, você já vai perceber que a resposta é a cópia da lei. Tem uma abordagem doutrinária, tem assuntos que você precisa saber da doutrina para poder responder, ou se envolve jurisprudência. Geralmente a OAB envolve mais súmula, tá? Então, mais súmula e mais letra de lei. Pela análise que eu já fiz, se você souber a letra de lei, alguns conceitos doutrinários e súmulas, você vai bem na OAB. Mas essa é uma análise que você precisa saber para que você entenda a OAB, para que você entenda a FGV, que é quem faz atualmente a prova da OAB, e para que você possa, a partir desse entendimento, preparar estrategicamente a sua análise, a sua preparação que vai vir posteriormente. E para você fazer esse tipo de análise, de pelo menos 6 provas, você vai gastar em torno de 8 horas. 8 horas é o que você vai gastar. Certo? Passo 3. Qual é o passo 3? Você precisa selecionar os assuntos e entender qual é a dificuldade desses assuntos. Certo? Então você vai selecionar os assuntos mais cobrados de cada matéria. Você vai querer saber e querer entender quais são as matérias menores, que têm menos conteúdo, certo? E você também precisa saber quais são as matérias que são mais fáceis para você. Por que isso aqui é importante? Você saber o que é que está sendo mais cobrado, você saber quais são as matérias que em termos de conteúdo são menores, e é importante você saber o que é mais fácil para você. Porque quando você sabe disso, você pode estudar o que é mais cobrado, o que é menor e o que é mais fácil. E isso vai te dar uma maior razão, uma maior proporção de acerto nas provas com menos esforço. Tá? Existe uma teoria de um economista italiano, Vilfredo Pareto, que ele diz o seguinte: 20% das coisas que a gente faz dá 80% de resultado. E 80% das coisas que a gente faz dá 20% de resultado. O que eu estou mostrando aqui para você são os 20% do que você precisa saber, os 20% do que você precisa estudar, que vai dar 80% de resultado na sua prova da OAB. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, priorizar os assuntos mais cobrados de cada matéria. Em direito constitucional, por exemplo, você pode ter controle de constitucionalidade. Então, controle de constitucionalidade em direito constitucional é uma matéria que eu já identifiquei que é muito cobrada na OAB. E se ela é muito cobrada na OAB, ela é um assunto prioritário. Ele é um assunto prioritário. Porque é muito cobrado, é quase certeza que vai cair uma questão de controle de constitucionalidade. Então é uma matéria que você precisa estudar. Tá?
Um outro exemplo, matérias que são menores e mais fáceis, por exemplo, ética. Ética, basta você saber bem a lei, certo? A lei. E é pequeno, é mais fácil, certo? A maioria das pessoas identificam isso como um assunto pequeno e fácil e que garante uma boa quantidade de questões, em torno de 8 questões, tá? Então, isso é importante para você. Um outro exemplo, deixe por último matérias extensas, certo? Por exemplo, direito civil. Direito civil é muito extenso, o direito civil. Apesar de só cair legislação na maior parte dos casos, é uma matéria muito extensa. Então, por exemplo, se em direito civil vai cair 8 questões, você precisa de 2.000 artigos do código, 2.000 e poucos artigos do código, para poder responder essas questões, certo? Então, em direito civil, como é muito extenso, você pode, por exemplo, focar nos assuntos mais cobrados das últimas 6, 10 provas, porque aí, pelo menos naquele assunto, você foca mais, tá? Então, ao você selecionar os assuntos e entender a dificuldade, você pode transitar melhor o seu estudo pelo que realmente importa, pelo que vai fazer a diferença para você. Aqueles 20% de esforço que você pode, de conteúdo que você pode realmente se empenhar, que vai te dar um resultado extraordinário. Então, e para que fique bem claro, eu não quero dizer que você não vai estudar tudo, mas você vai priorizar o que é mais importante, você vai priorizar o que é menor, você vai priorizar o que é mais fácil. Isso é estratégia para concurso. E às vezes quando eu falo assim pode parecer simples, pode parecer fácil. Para você agora seja muito mais simples e muito mais fácil, porque eu já estou indicando o caminho. Mas para mim, quando eu estudava para concurso, muita coisa eu tive que descobrir sozinho, muita coisa demorou para eu descobrir. E eu já estou passando para você aqui de forma bem simplificada, tá? E aí você vai gastar 6 horas para fazer isso, certo? Na medida que você fizer aquela análise e que você for vendo o que é mais fácil, o que é menor, o que é mais cobrado, você vai gastar em torno de 6 horas para fazer essa análise dupla, tanto das provas, quanto dos assuntos, quanto da dificuldade, tá joia? Passo número 4, é você estudar de acordo com a análise que você fez. Se você já fez toda essa análise prévia das provas e da FGV, da banca FGV, você pode, o quê? Você pode definir a sua base de estudo. Então, por exemplo, na matéria tal e nos assuntos tais eu vou estudar só legislação e súmula. Na matéria tal, eu sei que é só sinopse e legislação, então eu pego uma sinopse e uma legislação. Tem matérias que você não vai pegar nem doutrina, não vai pegar sinopse. Por quê? Porque você já identificou pelas provas, pelo perfil da FGV que só cai legislação e súmula, por exemplo. Por exemplo, em ética talvez, você só precise da legislação. Então, se você consegue identificar isso, você consegue definir a sua base de estudo, por onde você vai estudar, certo? De cada matéria e cada assunto. Esse tipo de pensamento e esse tipo de estratégia vai diminuir muito o seu tempo de estudo. E quando você colocar isso em prática, você vai priorizando os temas. Você vai priorizar aí primeiro os 50 assuntos mais cobrados. Se você priorizar os 50 assuntos mais cobrados, depois você prioriza mais 50, vê quais são os outros 50. Mas defina logo quais são esses 50 mais importantes para que você já começar um estudo forte em cima deles, mas não de tudo, sobre tudo desse assunto, sobre o que você analisou estrategicamente, se é legislação, se é uma sinopse, se é súmula, tá? E aí você vai conseguir perfeitamente, em 2 horas por dia, organizar o seu cronograma de estudos. Então, segunda-feira da próxima semana eu vou estudar o assunto tal e tal e vou resolver questões desse assunto tal e tal, mas você vai estudar o assunto X e Y? Não, mas só com base na legislação. Por quê? Porque as questões eu já sei que vão ser com base na legislação. E o assunto de direito penal? O assunto de direito penal de tipicidade, eu sei que preciso, por exemplo, de uma sinopse, certo? E é um assunto que eu gosto, que é mais fácil para mim. Então, eu vou lá e é bem cobrado. Então, eu vou lá e estudo uma sinopse sobre esse ponto e resolvo essas questões, certo? E aí vou indo para frente. Importante é que, de acordo com esses 50 assuntos mais cobrados, de acordo com o que você definiu que é mais fácil, de acordo com o que você percebeu que é mais importante, você elabore um cronograma aí de pelo menos 30 dias, tá? E isso aí vai te tomar, estudar esses assuntos, ele vai tomar em torno aí de 37,5 horas. Eu fiz um cálculo para chegar nesse ponto. E é mais ou menos isso. É mais ou menos, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, dependendo do seu ritmo, mas é mais ou menos esse período de tempo que você vai gastar
para estudar aí esses 50 assuntos. Se você for estratégico na base do seu estudo, na fonte do seu estudo, que é a legislação, na sinopse, na súmula, você souber exatamente para onde você vai, tá? E isso você não vai ter dificuldade em saber, por quê? Porque você já fez uma análise prévia do edital, da FGV, das provas, tá? Então, veja, quinto passo. Você precisa, depois que você for fazendo estudo, resolver provas da OAB. Eu recomendo que você resolva, como se fosse um simulado, as 3 últimas. Por que é importante você resolver as 3 últimas provas da OAB como se fosse uma prova real, num domingo, sentado na cadeira, para a gente ter uma ideia de como é que vai ser a sua performance, como é que vai ser o seu desempenho, como é que você vai se portar num momento muito similar ao real, que é você sentar e ter aquele período de tempo para resolver a prova. O que eu vou dizer aqui para você são as estratégias no momento de resolver essa prova, tá? Então, o que você vai fazer quando você pegar uma prova de 80 questões? Você vai começar resolvendo as questões mais fáceis e rápidas. Por quê? Porque é a que você vai praticamente garantir o acerto, certo? O seu objetivo é acertar 40 questões. Então, é muito provável que das 80, 20 questões para você sejam fáceis e rápidas de resolver. E se são fáceis e rápidas, você vai acertar a esmagadora maioria, aí em torno de 18 das 20, o que dá 90% de acerto dessas 20 questões, certo? Depois você vai nas questões que são tipo intermediárias. Você não sabe todos os itens, você não sabe qual é a resposta correta, você fica em dúvida de 1 ou 2. O que é que você precisa fazer nesse tipo de questão? Você precisa eliminar todos os itens que você considera incorreto. E aí vai sobrar 1 ou 2, certo? 1 ou 2 não, se sobrar 1, você já sabe a resposta, mas se sobrar 2 ou 3, você vai estar na dúvida. E aí o que é que vai acontecer? Em torno de 30 questões, você vai poder acertar 18. Porque estatisticamente, se você está em dúvida de 30 questões e você chuta em uma letra ou chuta em outra, ou você pela sua intuição quer marcar em uma determinada letra, porque a gente tem um conceito que se chama de memória, de conhecimento residual, memória residual, que você tem uma certa noção, mesmo em dúvida de 2 itens, você tem uma certa noção para onde ir, certo? Então, esse fator vai levar você a acertar em torno de 18 questões, tá? Um pouco mais que a metade. Se você está em dúvida de 2 itens, de 30 questões, estatisticamente você acertaria 15, se chutasse tudo na mesma letra, certo? Mas existe algo que a gente conhece, que é chamado de conhecimento residual, que te dá um pouquinho além, e aí você vai acertar em torno de 18 questões. Isso é muito comum, tá? Então, estatisticamente, é mais ou menos por aí que vai acontecer. E isso dá 60% de acerto, tá? Isso dá 60% de acerto. E vai acontecer o terceiro ponto, que são as questões mais difíceis e que você não precisa gastar tempo para se debruçar e ficar em cima de questões que você não tem conhecimento, certo? Então, o chute em uma mesma letra de todas essas questões vai ter um efeito melhor do que você perder esse tempo. Isso é estatisticamente comprovado, tá? Então, o que é que acontece? Toda vez que tiver questões difíceis, você chuta na mesma letra, tá? Na mesma letra. Tá errado aqui, é na mesma letra, não nas mesmas letras. Na mesma letra. E quando você chutar na mesma letra, você não vai chutar em qualquer letra. Você vai pegar todas as questões que você já marcou até o momento e vai ver a letra que menos saiu. E quando você vê a letra que menos saiu, é a que você vai marcar. Você me entendeu? Você vai pegar todas as questões que você já marcou. De todas as questões que você marcou, você vai ver qual foi a letra que menos saiu. E a letra que menos saiu é a que você marca. E isso vai dar em torno de 30% de acerto, certo? E isso aqui, você vai gastar 9 horas, 3 horas para cada prova, certo? É o objetivo, que você tente fazer cada prova em 3 horas. E eu sei que a prova da OAB tem um tempo maior que isso, mas você precisa se testar em condições piores do que a própria prova. E um dos fatores que deixa a condição pior do que a própria prova é dar um tempo inferior. Então, 3 horas para cada prova, tá? Para você ficar tranquilo, chegar na prova da OAB, chegar bem tranquilo, porque
você já está resolvendo as provas no seu ambiente simulado em um tempo inferior. Então, primeiro ponto, quando você for enfrentar a prova, resolver logo as questões mais fáceis. Segundo ponto, as que você está em dúvida entre 2 ou 3 questões, chutar em uma das duas, tá? E na que você está em dúvida, na que você não sabe para onde vai, nas questões que você não sabe para onde vai, você vai chutar na letra que menos saiu até o momento, tá? E isso aí, o que vai acontecer? Vai te garantir aí, se você fizer a soma, vai te garantir em torno de 45 acertos. E 45 acertos ainda me dá uma margem de erro de 10%. Porque você pode dizer, já se nessa parte 2 aí de 60% não tiver 60% de acerto, acertar 18, acertar 15, não tem problema, você ainda está com 42% de acerto, tá? Então tem uma margem aqui de 10%. E aí, a gente precisa agora checar se realmente o que eu te falei é o que é, tá? Então, nesses 5 passos, 2 horas por dia durante o mês, será que isso acontece realmente? Então, vamos lá. Primeiro passo, imprimir 6 provas anteriores, 1 hora. Segundo passo, analisar 6 provas anteriores, 8 horas. Terceiro passo, selecionar os assuntos de maior dificuldade, 6 horas. Quarto passo, estudar de acordo com essa análise que você fez, 37,5 horas. Quinto passo, resolver 3 provas da OAB em ambiente simulado, 9 horas. Total, 56,5 horas. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Se você dividisse 56, 60 horas por 30, vai dar em torno de 2 horas por dia durante 30 dias. E foi assim que na minha época eu estudei para a OAB e que deu muito certo e deu muito resultado. Você pode estar se perguntando, Gerson, e só você conseguiu colocar isso em prática? Não. Tem alunos meus que colocaram isso aqui em prática com mais profundidade, que eu explico com mais profundidade no curso que eu tenho online, mas o que eu estou dizendo aqui já é o suficiente para você ir bem, tá? Você pode baixar um livro que eu vou deixar gratuitamente nesse site aqui, metododeaprovação.com.br. Você pode baixar um livro gratuito e aprofundar mais o que eu estou falando aqui, tá? E para que você entenda assim o impacto do que eu estou falando na sua vida, que vai ter a partir de agora, e na vida de outras pessoas, eu vou deixar agora dois estudos de caso de pessoas que foram aprovadas na OAB que aplicaram exatamente isso aqui que eu estou falando para você, tá? Então, o que é que eu recomendo para você agora? Que você baixe o livro no site www.metododeaprovação.com.br. Lá já vai ter um maior aprofundamento do que eu falei aqui nessa aula. Você já vai poder ver exatamente mais detalhes do que eu estou falando aqui, como é que acontece a priorização, como é que você vai organizar mais o seu calendário, como é que você vai fazer técnicas mais de estudo mais avançadas do que eu estou falando aqui nessa aula, porque aqui eu abordei só a estratégia, então lá eu falo mais de técnicas, você vai entender melhor as técnicas nesse livro, metododeaprovação.com.br. E agora eu vou deixar com você 2 estudos de caso de pessoas que aplicaram exatamente essa técnica, essa estratégia, e você vai ver por que é possível e por que também é possível para você. Tá joia? Então um grande abraço e fique agora com os estudos de caso que vão te inspirar a obter essa aprovação. Vamos lá e vamos juntos. Um abração. O que o professor Gerson representa hoje para mim é a certeza de que é possível. Um concurso, por mais que ele pareça difícil, você pode, você consegue. Eu me chamo Larissa Chaves Fernandes, eu nasci em Pirapora, fica no norte de Minas. Atualmente eu moro em Frutal, Minas Gerais também. A minha faculdade de Direito é aqui, o campus é em Frutal. Eu curso a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Hoje eu estou no 9º período da faculdade. Eu sentia que tinha alguma coisa de errado no meu método de estudo, porque eu não conseguia os resultados que eu queria. Apesar de estudar a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, se eu tinha dificuldade em alguma matéria, eu focava naquela matéria e estudar ela até eu achar que eu sabia tudo. Até chegar na prova e ver que eu não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu precisava mudar, que eu precisava procurar algum método, alguma estratégia. E aí eu procurei, assim, vários anos da minha vida, sempre eu procurava alguma técnica, alguma coisa, mas eu nunca via um resultado de fato. Então
eu voltava a estudar do jeito que eu fazia antes. E aí o método surgiu na minha vida. Num horário que eu parei para descansar dos meus estudos, eu entrei no Facebook e vi o link do método no Facebook. E aí foi o que eu precisava, porque eu estava completamente desmotivada e eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa no meu estudo, porque ele não estava funcionando. E quando eu vi o link, eu entrei, li, procurei outras informações na internet sobre o método e todo mundo falava bem. Todo mundo dizendo que tinha a mesma rotina de estudo da minha. Todo mundo dava o máximo, ficavam horas estudando e não conseguia. E após conseguir adquirir o método, conseguiram resultados positivos, eu pensei, por que não eu não vou conseguir? Então é claro que eu quero esse método também. Eu vou investir aqui e vamos ver se vai dar certo. E aí eu fiquei sabendo que ia abrir as inscrições, como eram vagas limitadas. No dia eu acordei cedo, já fiz inscrição para garantir minha vaga. Logo quando eu entrei, primeiro que eu já vi que era bem diferente do que eu estudava. Quando eu fui aplicando esse método na prática e eu vi que ele ia funcionando, que eu ia acertando mais questões, foi ótimo. Assim, é uma sensação indescritível você saber que numa prova que antes você acertava metade, agora você está quase fechando a prova. E no momento ali que você vê a questão e você sabe que você vai gabaritar ela, é maravilhoso. O que o método deixou claro para mim foi assim, que o estudo ele é importante, mas muito mais do que o estudo, eu preciso ter uma técnica. Eu preciso ter um método correto para fazer aquele meu estudo valer a pena. Quando eu fui prestar a prova, eu sabia que eu ia passar. Assim, eu tinha certeza de que naquele momento eu estava preparada. Porque, diferente das outras vezes, depois que eu estudei pelo método, eu vi que eu estava preparada. Então, logo após que eu apliquei as técnicas do método, consegui a aprovação no concurso do estágio do Tribunal de Justiça daqui de Minas, eu fui para o 7º período, do curso de Direito, e eu sabia que a partir do 8º período eu já poderia prestar o exame da ordem. Diante dessa possibilidade, eu comecei a estudar já no 7º período, utilizando as técnicas do método. Então, quando eu cheguei no 8º e que aí teve a prova em março, graças a Deus deu certo o resultado. E aí eu fui para a segunda fase, aplicando também as técnicas do método, porque o método também tem técnicas para provas abertas. Fui para a segunda fase, prestei a disciplina de Direito Civil e foi bem tranquilo. Graças a Deus eu consegui ir para a segunda fase muito tranquila, porque eu sabia que eu estava preparada, eu utilizei o método certo e deu certo, a aprovação chegou. Realmente eu vou olhar para trás e vou ver que valeu a pena. Essas minhas aprovações, elas são importantes tanto para mim quanto para minha família. Eu vejo que todo o esforço que a minha mãe sempre teve para conseguir estudar, eu e as minhas irmãs, assim, não foi fácil, não foi. Então, ver tudo que ela passou e ver que a gente está conseguindo, que eu estou conseguindo, eu estou no caminho, eu encontrei o método correto, então já 2 passos aí, já 2 aprovações eu consegui, virão mais com certeza, e eu vejo que todo aquele esforço que a minha mãe teve que enfrentar, ele valeu a pena. Meu nome é Nestor Laranja, eu tenho 31 anos, sou de Mirassol, interior de São Paulo. Meu pai é formado em administração, a minha mãe ela terminou agora, faz uns 3 anos, o 2º grau. A minha história, vamos colocar, quando eu era pequeno, brincava muito, corria, bagunçava, nunca pensei no futuro e gostava sempre de sair com os amigos e sempre meus pais sempre pressionando, falavam, vai estudar. E eu não estudava. Aos 24 anos eu resolvi estudar, comecei a fazer Direito. Quando eu terminei a minha faculdade, aonde que eu decidi? Foi prestar concurso público. Eu tinha muita dificuldade nas matérias, vamos colocar, de gravar, porque eu pensava que era só estudar sem fazer exercício. Então, todos os concursos que eu fazia,
Eu só lia e nunca cheguei a obter nenhuma aprovação, nem assim, nem 50%. Então era sempre triste, porque eu colocava, puta, eu estudo e não estou conseguindo chegar a lugar nenhum. Nas provas anteriores eu não tinha nem conhecido, nem sabia desse método de aprovação. Eu só fui conhecer ele mesmo agora em 2015, abril. Eu estava na internet ali no Face, aí apareceu lá no Face, Gerson. Aí eu peguei o e-book. Com o e-book eu consegui ver que realmente não era só estudar, por isso que eu me matriculei, porque a primeira vez que eu entrei na plataforma do curso, foi assim, um impacto que realmente, quando foi a primeira palestra que ele falou que cada um tem um ritmo de estudo, que teria que diminuir, que não precisava estudar 8, 9 horas por dia. E a partir do momento que eu conheci, fiz essa redução e eu tive a mesma qualidade do que 8 horas, foi surpreendente nessa parte. O resumo de palavra-chave para mim foi muito bom, porque é o seguinte, eu reduzi muita matéria. Então, o que eu fazia um resumo de 20 folhas, eu consegui reduzir para 8. Então, o que eu escrevi, eu sabia o que eu estava escrevendo. Então, essas palavras-chave faziam eu lembrar até na hora da prova. Olha, eu guardei segredo da minha prova da ordem, porque é o seguinte, todo mundo questionava muito. Porque meu pai sempre pressionava, vai fazer a prova, vai fazer o exame da ordem. Eu falava, não quero concurso. E ele sempre falando. Então, o que eu peguei? Não falei com meus pais, quem sabia só foi a minha namorada, que sempre me apoiou lá. Então, ela sabia que eu fui prestar. A partir do momento que eu passei a primeira, eu louco para falar, não poderia falar, eu fiquei quieto lá. Fiz a segunda fase, também não poderia falar, esperando. Aí de tanta pressão, minha mãe começou a falar, aí eu acabei falando 3 dias antes da minha aprovação da segunda fase. Foi assim, quando ela ficou sabendo que eu passei, ela falou, mas por que você não falou? Então eles ficaram bastante, nossa, é isso. Olha, o dia da minha aprovação foi, assim, espetacular, porque é a hora que eu vi, que eu pensei que eu tinha reprovado na segunda fase, que eu pensei que eu não tinha ido bem na peça, e a hora que eu vi aprovado, sem explicação, né? Perdi a emoção, não conseguia falar, e a hora que ia falar eu chorava, porque até agora é difícil. Não, a minha história, para as outras pessoas, igual eu falo, é muito bonita. Igual até olhar minha prima, voltar a estudar, igual minha namorada, voltando a estudar, todas as pessoas, com essa história, lutando, voltando novamente. Eu acho que é a maior emoção, porque pensar que não poderia, falar assim, eu só terminei, eu não tenho condição. E ver que ela voltando, independente da idade dela, e correr, e a outras pessoas, poder passar aí para outras pessoas, que não importa a idade que tem, o sim é ela querer, e correr atrás disso aí, é muito emocionante. Então emociona bastante até isso aí, até para as outras pessoas passar. É simples a história, mas pode ter certeza, é uma luta muito grande. Eu pensava que eu nunca conseguiria chegar, porque eu sempre olhava, estudava e nunca chegava na minha aprovação. Hoje eu acredito muito em mim, porque eu vi com esse material que foi proporcionado o médio de aprovação, que me deu a oportunidade de conhecer melhor a minha capacidade. E eu consegui chegar à minha aprovação. Hoje, eu aprovado mudou muito. Hoje a minha história é de determinação, de luta, de correr atrás de um objetivo. Sendo um advogado, totalmente hoje é muito gratificante chegar a esse patamar.